Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, vamos ler do verso 16 até o final do capítulo, versículo 28. Daniel capítulo 6, do verso 16 ao verso 28. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor deixou para nós, a tua palavra, a verdade, a palavra que sai da tua boca, que nos alimenta realmente. É esta palavra que nós queremos e precisamos receber esta manhã, um alimento espiritual que fortifique a nossa vida, Pai, que nos firme neste mundo de trevas, que o Senhor fale ao nosso coração profundamente, para que a tua palavra nos ensine e mude a direção da nossa vida e do nosso relacionamento contigo. Eu te peço, ó Deus, por tua misericórdia, usa a minha vida, para que eu seja um instrumento em tuas mãos e me dá o poder do Espírito Santo, para que debaixo desta unção a tua palavra seja ministrada, chegando aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Podem sentar. Amados, um texto muito conhecido do profeta Daniel, um episódio que já foi contado de diversas formas, é contado para as nossas crianças na escola bíblica, e todos conhecem aqui o episódio em que Daniel é lançado na cova dos leões e de lá sai inteiro, com vida, e ainda é honrado por Deus, não é? E o que esse texto me lembra, irmãos, porque durante a leitura a Bíblia diz que Daniel creu em Deus.
E esta foi a razão do seu livramento. Há um versículo aqui que nós lemos que afirma esta fé de Daniel em Deus. Então, basicamente, o que o texto trata é sobre fé. E aí a pergunta que fica para a gente é se nós temos fé. Será que nós temos fé, irmãos? Há um problema nessa pergunta, porque se chegarmos à conclusão de que não temos, nós não podemos agradar a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu acredito que todos que estão aqui têm fé. Amém? Amém. Não senti muita firmeza em você, não. Mas eu acredito que você tem fé, meu irmão. Porque você crê em Deus, porque você está na igreja, porque você está buscando ao Senhor, né? Está vivendo e procurando viver de acordo com a palavra de Deus. Esta é uma evidência de que você acredita em Deus. A tua vida precisa espelhar como evidência a sua fé. Então, todos nós aqui temos fé. Mas a definição de fé você encontra lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que diz lá? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a nossa fé não é baseada em argumentos lógicos, não é baseada em coisas que estamos vendo, mas é uma certeza em coisas que a gente ainda não vê, mas que estamos esperando com convicção de que elas acontecerão. Esta é a fé genuína, verdadeira, que todo cristão deve ter e sem a qual ninguém poderá agradar ao Senhor. Então, se chegarmos à conclusão que temos esta fé, que estamos vivendo, que estamos agradando a Deus por causa da fé e não por causa das coisas que estamos fazendo, porque o que fazemos é consequência da fé, entende isso? A fé sem obras é morta, mas a fé é que gera as boas obras em nós. Então a gente agrada a Deus não pelo que faz, mas pelo que crê. É esse o parâmetro que Deus estabeleceu. Então, se chegarmos à conclusão que todos cremos, todos temos fé, de acordo com o que diz a Bíblia, todos estamos agradando a Deus, isso quer dizer uma coisa: ficaremos milionários. Hã? Não? Ah, que pena. Pensei que seria isso, que a consequência da fé que agrada a Deus seria que a gente teria tudo do bom e do melhor que a gente desejasse. Não, pelo que o texto me mostra aqui, a consequência de ter fé, quase como que uma regra, não é a única consequência, mas uma delas é que você terá a sua fé provada. Parece estranho? Não é bem esse o prêmio que você gostaria por sua fé. Concorda comigo? Mas o que eu vejo na Bíblia Sagrada, inclusive nesse texto de Daniel, e tem vários outros que a gente poderia citar, é que o fato de termos fé traz também como consequência que a nossa fé seja provada, que a gente está apto a passar em provas. E como já disse várias vezes aqui, Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz que Deus não tenta. A tentação vem do diabo, mas a prova vem de Deus. E para que serve a prova? Não é para Deus descobrir algo a nosso respeito, porque Deus sabe tudo. Ninguém surpreende Deus com alguma atitude ou ação ou decisão, porque Deus sabe de antemão todas as coisas. Então a prova é muito mais para nós do que para Deus. Quando você faz uma prova no seu colégio, na sua faculdade, você está ali tendo seus conhecimentos testados para ser aprovado naquilo que você está estudando. É claro que para o colégio, para a instituição, há uma confirmação de que você realmente aprendeu. Mas também para você há uma satisfação quando você se dá bem na prova, né? Porque você vê que realmente você sabe daquilo que te foi ensinado. Você aproveitou o conhecimento que você recebeu. Então a prova da fé tem esse propósito também, de nos fortalecer, de fazer com que a gente realmente possa evidenciar que a nossa fé é verdadeira e que dá frutos, não é, irmãos? Então, entenda a fé não como um instrumento para extorquir coisas de Deus, como alguns ensinam por aí. A teologia da prosperidade ensina só isso, né?
A fé é uma maneira de você fazer Deus fazer o que você quer que Ele faça. Te curar, te dar dinheiro, te fazer bem em todas as áreas da sua vida. Então a fé se resume para essas pessoas apenas como um instrumento de forçar Deus, colocar Deus na parede, não é? Extorquir alguma coisa que traga benefício. Mas não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que a nossa fé é a única coisa que pode agradar a Deus e que ela será muitas vezes provada, para que a gente realmente tenha convicção de que, de fato, nós temos fé e não apenas pensamento positivo. Então, a fé de Daniel, sabe para onde ela o levou? O levou para a cova dos leões. Não é, irmão? Você tem fé? Pode ser que um dia você passe pela cova dos leões. Aí você vai dizer, então é melhor não ter fé. Mas se você não tiver fé, você vai para um lugar pior, vai para o inferno. O que você prefere, cova dos leões ou inferno? A escolha é sua, não é? E da cova você pode sair, do inferno ninguém saiu até hoje, né, irmãos? E não vai sair de jeito nenhum. Uma vez para lá, de lá não sai. Então, é muito claro o que eu quero deixar para você essa manhã. A nossa fé não é um instrumento para extorquir Deus, mas é algo que agrada a Deus e que nos fortalece. E que nos dá também boas experiências de vida, porque no final foi uma boa experiência para Daniel, e o final da história é realmente empolgante para Daniel e toda a consequência que aquilo trouxe até para o reino. Mas, no momento, ninguém gostaria de estar na pele de Daniel. Gostaria? Por mais fé que a gente tenha, ninguém gostaria de dizer, não, Daniel, deixa que eu vou no teu lugar. Você faria isso? Não, não é? Mas a minha fé precisa fazer com que eu esteja pronto até para, se Deus quiser, eu passe pela cova dos leões. Então, o que esse texto me ensina é que na vida a nossa fé pode e vai ser certamente provada. Mas nesses momentos, o que Deus quer é nos dar a vitória. Quando Deus nos prova, não é com a intenção de nos reprovar, mas é com a intenção de que a gente seja aprovado. Se a fé é genuína, você vai ser aprovado em todas as provas que você tiver. Você crê nisso, meu irmão? Se a fé é genuína, não há como você ser reprovado. Então a prova é mais um instrumento de alegria, de confirmação, para que ao final dela, quando você recebe o resultado, você diga, caramba, passei, né? Coisa boa essa prova. Eu não gostei muito de enfrentá-la, mas ao final eu fico feliz com a nota recebida, porque houve uma aprovação sobre a minha vida. E se a fé é aquela que agrada a Deus, em todas as provas você vai passar e vai ser certamente aprovado, não é, irmãos? Então, eu preciso saber, em primeiro lugar, que eu preciso ter fé, para que eu possa enfrentar as provas que virão. E a fé precisa ser genuína. Olhando aqui para a experiência de Daniel nessa cova, há algumas coisas que a gente pode aprender a respeito da fé. Primeiramente, vamos ler alguns versículos que nós não lemos, né? Nós começamos no capítulo 6, no versículo 16, já contando o momento que Daniel é lançado na cova. Mas no capítulo 6, no versículo 2 e 3, a Bíblia diz assim, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia... O que havia em Daniel, irmãos? Um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Veja, a fé de Daniel, ela não se manifesta apenas no momento que ele é lançado na cova. A fé é algo que já acompanha a sua vida há muito tempo. Aliás, você lê o livro de Daniel, você vê que desde jovem a fé era uma característica da sua vida. A fé para recusar as comidas que o rei lhe oferecia. A fé para manter sua postura como homem de Deus.
Então a fé era uma característica da vida dele. E pela fé, ele era uma pessoa reconhecida. Como diz a palavra de Deus, nele havia um espírito excelente. Então a nossa fé, para que você realmente saiba que você tem a fé que agrada a Deus, mostre as mudanças que essa fé produziu em você. Se ela não produziu nenhuma mudança, ela apenas é uma fezinha como as pessoas têm e jogam no jogo do bicho. Entende? Produz alguma mudança essa fé que as pessoas têm para jogar no bicho? A Mega Sena está acumulada? Produz alguma mudança essa fé? Não, não produz mudança nenhuma. Só se você ganhar, né? Talvez você fique rico. Mas não produz nenhuma mudança o fato de ter essa fé. A fé de acreditar que alguma coisa vai melhorar, um pensamento positivo, produz alguma mudança? Não. Mas a fé genuína em Deus, ela produz uma mudança de caráter, ela produz uma mudança de comportamento que é visualizada pelas pessoas ao seu redor. Daniel se tornou uma pessoa notável, tanto diante dos seus colegas, dos seus iguais, quanto diante do rei, que, segundo diz o versículo 3, estava pensando em estabelecer Daniel sobre todo o reino. Por que o rei teve essa ideia? Porque ele viu em Daniel uma pessoa confiável, uma pessoa capaz, uma pessoa que tinha um espírito excelente. Então, meus amados, o que adianta a gente estar na igreja dizendo que tem fé, se esta fé não muda a nossa vida? Se lá fora eu não sou, você não é reconhecida como uma pessoa séria, capaz, responsável, ora, a nossa fé tem que se traduzir em atitudes na nossa vida, em comportamentos diferenciados na nossa vida. E isto a gente encontra em Daniel. Então não é uma fé útil. A mentalidade que algumas pessoas na igreja têm é que a fé é útil. Então eu tenho fé em Deus. Quando a coisa apertar, é só eu clamar que Ele me livra. Quando o leão estiver querendo me comer, eu clamo, a fé me livra. Não. A fé de Daniel não começou quando ele foi jogado na cova. Ela já era constante na sua vida, entende isso? Ela já se apresentava desde a sua juventude. Era uma vida de fé. Como a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Deus em nenhum momento diz que a fé é um momento, é um pico na minha vida para eu me livrar de alguma coisa. É uma vida constante de fé. E assim era a vida de Daniel. Então a fé produzia nele um espírito excelente. A fé produzia nele uma pessoa diferenciada. Então, se você quer saber se você tem fé, olhe para a sua vida. Ela tem produzido em você uma pessoa diferenciada ou você é uma pessoa comum, igual a todo o resto do mundo que está aí à sua volta? Você é diferenciado, aí eu começo a acreditar que você tem fé. Se não, é só o que você diz. Mas o que você diz não combina com o que você é. E isso é um problema muito sério para nós. Continuando no texto, no versículo 4, está escrito: então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Veja, a fé de Daniel começa a transformar a sua vida, mas essa transformação se transforma em problema para ele. Porque ele se diferencia dos demais. Ele é diferente dos demais. Por ser diferente dos demais, o que acontece? Ciúmes, inveja, pessoas começam a querer fazer-lhe mal. Não que ele tivesse feito algum mal a estas pessoas, mas ele era diferente. Então veja, por que a Bíblia diz que o cristão vai ser perseguido? Exatamente porque ele é diferente. Se ele não for diferente, se ele for igual a todo mundo, ninguém vai persegui-lo. Ele vai se misturar na massa e ninguém vai percebê-lo. Entende, irmãos? Então não vai acontecer nada. Mas se você tem fé, tem um espírito excelente, é diferenciado, não aceita suborno, não faz negociata, vive de uma forma diferente, as pessoas em volta de você vão ficar com raiva de você. Foi exatamente o que aconteceu com Daniel. A fé causa problema, irmãos.
A fé verdadeira não é só bênção para a nossa vida, não. Ela traz problema. Ela é bênção sempre espiritualmente falando. Mas materialmente falando, às vezes ela é prejuízo, não é lucro. Às vezes era melhor estar como os outros, para ninguém notar a gente, né? Aceitar o que todo mundo aceita, que a gente não teria problema. Mas a nossa fé, por nos tornar diferentes, ela traz muitas vezes problemas para a nossa vida. Ainda no verso 4 está escrito: mas não puderam achá-la. Veja, eles procuravam ocasião para acusar Daniel, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Está todo mundo querendo devorar Daniel, não é só os leões, não. Essa sede, essa vontade de devorar Daniel parte dos colegas dele, daqueles que estão no mesmo nível deles, os administradores, os sátrapas, são esses que querem devorar Daniel. E buscam de todo modo uma maneira de acusá-lo, de achar nele um defeito. Mas o que a Bíblia diz? Não acham nada. Não havia culpa, porque ele era fiel. Fiel é uma palavra cuja origem é fé. Fiel é qualidade daquele que tem fé. Fiel deriva de fé, irmãos. Então, quem tem fé é fiel. Como Daniel tinha fé, ele era fiel. Adianta a gente dizer que tem fé e não ser fiel? Adianta você, não, eu tenho fé, mas na hora que eu tenho que escolher, eu escolho o que é melhor para mim. Eu não sou fiel. Adianta isso? Eu tenho fé no casamento, mas eu não sou fiel à minha esposa. Adianta isso? Não, não adianta. Não adianta nada você dizer que tem fé, mas esta fé não se mostrar em fidelidade no seu comportamento. Como Daniel era fiel, procuraram, viraram a vida dele de cabeça para baixo, não tinha um escândalo, não tinha petrolão, não tinha mensalão, não tinha nada na vida de Daniel. E olha que eles buscaram, investigaram, procuraram, viram as contas bancárias de Daniel, não acharam nenhum depósito, nenhum contrato fraudulento, nenhuma consultoria, nenhuma verba de palestra, nada acharam na vida de Daniel. E aí? A fé traz esses problemas às vezes para a gente, né? E o interessante é que todo mundo atestava quem era Daniel. A partir do versículo 5 está escrito: disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. Estavam desistindo já, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros, governadores concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem que não a ti, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e persas e que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Eles mesmos chegaram à conclusão: não vamos conseguir nada contra Daniel, porque o cara não tem brecha, não dá espaço para nada. Então vamos tentar, na sua própria fé, fazer algo contra ele. Porque a fé de Daniel o fazia conhecido, porque ele orava a Deus continuamente, porque ele não só tinha um bom comportamento, uma boa postura, mas um relacionamento com Deus, e isso era visível. Ninguém precisava pesquisar muito para encontrar Daniel orando, lendo a palavra de Deus, buscando a Deus. Isso era notório na sua vida. Então eles vão tentar exatamente nesse ponto contra ele. E convencem o rei a assinar um decreto que proibiria
qualquer tipo de oração, qualquer tipo de conversa, de pedido a qualquer a qualquer Deus que não fosse, em primeiro lugar, o rei. E aí o que aconteceu é o que diz a história. No versículo 10 está escrito: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ou seja, não mudou nada para Daniel. Ele viu a lei ser publicada, ele viu a sanção real sobre ela, mas continuou fazendo da mesma forma. Janela aberta estava, janela aberta permaneceu. Sua rotina de oração não se interrompeu. Sua rotina de comunhão com Deus não foi afetada. Ele orava e dava graças, agradecia, orava, falava, tinha relacionamento com Deus, independente de quem quisesse ver ou deixar de ver. Por quê? A sua fé estava em primeiro lugar. E aqui é interessante, irmãos, até onde vai o limite da nossa fé. A Bíblia diz que nós temos que obedecer às leis e às autoridades legitimamente constituídas. Está na Bíblia. Temos que obedecer às leis, até que estas leis se voltem contra os nossos princípios, o nosso Deus. É um exemplo em Daniel. Ele era excelente, obedecia a tudo, mas quando essa lei foi publicada, ele disse: essa lei eu não posso obedecer. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. E assim deve ser a postura de todo aquele que tem fé, sabendo que implicações decorrentes desta atitude certamente virão. Uma vez disseram para Pedro e João que eles não mais pregassem, ordenaram: não preguem mais. O que eles fizeram? Pregaram e continuaram pregando. Graças a Deus, né? Por isso a fé chegou até nós, porque não teve ali covardia. Vai chegar o dia em que a nossa fé vai precisar ser afirmada, mesmo de maneira contrária à lei que os homens estão inventando, inclusive para nos prejudicar, como foi escrito aqui na palavra de Deus. E a postura de Daniel não mudou, ela permaneceu a mesma, porque a fé produzia nele ações que evidenciavam aquilo que ele crê. Aí chegamos ao versículo onde começamos a ler o texto, o versículo 16, que diz: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. A lei foi publicada, não podia ser revogada, não admitia exceção, não era Brasil, tá? Não era Brasil, era o tribunal dos medos e dos persas, ali a lei vale, não tem advogado caro que dê jeito, não tem recurso, a lei tem que ser aplicada. Então Daniel desobedeceu, Daniel tem que ser punido. Embora o rei o amasse, embora ele fosse amigo do rei, embora o rei tivesse grandes planos para ele, de colocá-lo como supervisor de todo o reino, o rei não teve outra escolha a não ser lançá-lo na cova dos leões. Então, a fé de Daniel, o comportamento de Daniel, a postura de Daniel, não o livrou de ir para a cova dos leões. Pelo contrário, foi exatamente esta postura que o levou para lá. Se ele não tivesse fé, ele não teria ido para a cova dos leões. Se ele não tivesse com Deus um relacionamento sério, se estivesse só ficando com Deus, né, irmãos? Tem gente que fica com Deus, não tem? Tem gente que fica aí uns com os outros no meio da rua, beija 10 numa noite só. Tem gente que fica com Deus também. Mas quando o relacionamento com Deus é sério, aí é compromisso, né, irmãos? Está ficando, não tem compromisso. Fica aqui, depois beija outro, troca saliva, né? Tá beleza. Tem muita gente fazendo assim com Deus também. Mas Daniel não. Daniel tinha um relacionamento, ele botou lá no Facebook, em um relacionamento sério com Deus. Está lá no Facebook de Daniel. Estava num relacionamento realmente sério com Deus. Aí ele foi para a cova por causa disso. Se não, era só dizer: não pode orar, não oro mais. Não pode pedir bênção a ninguém, só ao rei, vou lá pedir bênção ao rei. Acabou.
Não vou. Se ele não tivesse um relacionamento sério, jamais teria ido para a cova. Então entenda que o que levou para a cova foi a fé. Veja, a fé que o transformou numa excelente pessoa, a fé que fez dele um homem super fiel, reconhecido, foi a mesma fé que o levou para a cova. De que parte da fé você gosta mais? Daquela que te dá dinheiro? Daquela que te dá reconhecimento? Daquela que te faz uma pessoa melhor? Ou daquela que te leva para a cova dos leões? A notícia ruim é que não dá para separar em partes a fé. A fé é uma coisa só. Então, a mesma fé que te dá tudo isso também te leva para a cova. Senão a gente separava só a parte boa, né? A parte boa é decretar que o dinheiro aparece, né? É decretar que a doença vai embora, é a parte boa da fé. A outra não quero, a outra deixa para você aí, tá? Eu só quero a parte boa. Mas, infelizmente, ou felizmente, não dá para dividir a fé. Ou você tem tudo ou não tem nada. Então, a fé verdadeira, genuína, ela implica também, algumas vezes, te levar, até por causa dela, até a cova dos leões. E ali o rei fica indignado, até com ele mesmo, por aquela situação. Veja, disse o rei a Daniel, que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O rei lança o desafio para Deus agora, né? Veja, não é Daniel que faz esse desafio. Quem faz o desafio é o rei, né? Hoje as igrejas estão ensinando os crentes é maneira de dizer, né? A fazer desafio com Deus, a desafiar Deus, a botar Deus na parede. O Senhor é Deus, o Senhor faz isso, faz aquilo. Ah, meu amado, está doido, né? Mas quem faz esse desafio é o rei. Ele diz assim, olha, que o Deus a quem você serve, se ele quiser, que ele te livre. Trouxe a pedra, selou o lugar e está pronto, está selado o destino de Daniel. Mas a Bíblia diz o seguinte, no verso 18, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. O rei passou uma noite de crente. O rei passou uma noite em vigília de oração, irmãos. Melhor que muito crente por aí, o rei. Estava orando a noite toda, não queria comer, não queria música, não queria festa, estava lá impactado, preocupado com aquele problema de Daniel, porque, na verdade, ele não queria que Daniel morresse. Se Daniel morrer, eu vou ficar com o quê? Com essas porcarias desses sátrapas, desses presidentes, tudo corrupto, tudo Congresso Nacional, eu não quero isso, eu quero Daniel. É o único bom aqui, eu vou perder ele clamando, Senhor, não deixa. Fecha a boca do leão. Irmão, o rei orou mais que Daniel aquela noite. Sabia disso? A Bíblia não narra aqui Daniel orando, mas narra o rei orando, o rei jejuando, em vigília de oração, porque a fé de Daniel fazia dele uma pessoa tão especial que o próprio rei não se conformou em perder. Veja, a fé faz com que você faça falta, irmão. Se você tem uma fé, ou diz que tem, mas quando você morrer, as pessoas soltarem foguete, tem alguma coisa errada nisso aí. Tem ou não tem? Morreu aquela desgraça. Graças a Deus que ele cria, né? Eu não creio, mas ele cria, Deus levou aquela praga. Pode isso, irmão? A tua fé, se é realmente genuína, quando você morrer, as pessoas podem nem gostar de você, mas elas vão sentir tua falta. Elas vão ter que dar o braço a torcer e dizer, puxa vida, o mundo perdeu alguém que fazia diferença. Tem uns que não faz diferença nenhuma, se for embora, é um favor que faz, sobra oxigênio para a gente, não é? Mas tem outros que a gente sente falta. E Daniel, ou qualquer pessoa de fé, é a mesma coisa. Vai fazer falta quando você for embora, pela tua fé, pelo que ela fazia de você, pela pessoa que ela te transformou. Então o rei estava ali em pânico aquela noite. E o versículo 20 diz, chegando ele à cova, veja o 19 aqui, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova. Ele foi lá, acordou, foi direto lá, para ver o que aconteceu, o que vai dar, o que não vai. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz, como é que estava a voz do rei? Triste.
Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. E aí ele pergunta: será, Daniel? Ele aqui não está com muita fé, ele está triste, né? Porque o rei, na verdade, não é um homem de fé. Ele só buscou naquele momento, né? Mas ele está triste com a possibilidade de ter perdido Daniel. Então ele começa a questionar: será que esse Deus a quem você continuamente serve, será que ele te livrou? Na verdade, esse questionamento do rei é o questionamento de muita gente, é o questionamento do diabo, que o diabo faz para você e que muitos crentes andam fazendo por aí. Será que vale a pena servir a Deus? Será que valeu todo o esforço e sacrifício? Será que valeu toda a doação que eu fiz para a obra de Deus? Será que valeu a pena todo o tempo que eu dediquei ao Senhor e à sua obra, à sua igreja? É a pergunta que o rei faz. Será, daria o caso de que o rei, o Deus a quem você serve continuamente, tenha valido a pena agora, nessa hora, e tenha te livrado? E aí responde lá de dentro Daniel. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim o quê? Inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O meu Deus fechou a boca do leão, é o que ele diz. Daniel responde lá de dentro com um sonoro sim. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ter fé em Deus. Ele não impede que eu vá para a cova, mas ele me tira de lá, entende? Vale a pena. Ele não impede que eu enfrente essa atrocidade, mas ele me livra de lá. Vale a pena servir a Deus, ó rei. O Senhor a quem eu sirvo enviou o anjo. E esse anjo fechou a boca do leão e fez o que é improvável. Mas há um detalhe aqui importantíssimo, irmãos. Porque a gente lendo um texto como esse, a gente pode sair daqui dizendo: Senhor, estou pronto para a cova. Pode me mandar os leões. Desde que mande o anjo também, né? Que vem os leões, mas que também vem o anjo com a linha para fechar a boca, né? Mas há um detalhe aqui, irmãos, no que Daniel diz no verso 22. Porque foi achada em mim inocência diante dele, ou seja, diante de Deus, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Havia inocência. Se há inocência, é aquele famoso ditado: quem não deve, não teme. Agora, quem deve, passa a noite em claro roendo as unhas, irmãos. Quem deve, na hora que fosse começar a descer a cova, já se urinava todo. Fala sério, é ou não é? Quem deve, quando vê o leão lá de longe, já está com medo. Quem deve, quando vê o fiscal, já fica nervoso. Quem deve, quando vê o rapa, já sai correndo. É ou não é, irmão? Agora, quem não deve não teme. É para ir lá passar a noite com o leão? Vamos lá passar a noite com o leão. É igual os amigos de Daniel que entraram na fornalha também. Se o senhor quiser, ele me livra. Se não quiser, eu morro na fornalha. Não há dívida, não há culpa, nem diante de Deus, nem diante dos homens. Aliás, é difícil uma viver sem a outra, né, irmãos? Eu não tenho culpa diante de Deus, mas tenho diante dos homens. Então já tem diante de Deus, né? E eu não tenho culpa diante dos homens, mas tenho diante de Deus. Uma coisa anula a outra. Então as duas coisas andam juntas. Não há culpa diante de Deus e não há culpa diante dos homens. Então a questão de Daniel não era só de fé. Era fé acompanhada de genuína fé e de inocência. Entende? A fé te faz inocente, porque ela te faz esperar em Deus, confiar em Deus e ficar com Deus em todas as circunstâncias. Versículo 23 diz: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera. Crer em quem? No seu Deus.
Aqui está a razão, como eu disse para você no início. Tudo isso aconteceu, ele saiu ileso da cova porque crera em Deus. Foi a fé. A fé levou para a cova, a fé tirou da cova. A fé é a vida do justo. Na pobreza ou na riqueza, é a fé. Se dando bem ou se dando mal, é a fé. O justo vive pela fé. A fé o levou para a cova, a fé o tirou da cova. É o que está escrito na Bíblia. Versículo 24. Ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova. Eles, as famílias e todos foram lá esmigalhados assim que entraram na cova. Veja também o resultado dessa fé. Não que isso tenha sido motivo de oração de Daniel. Daniel não ficava orando nas tardes na sua casa de janela aberta, dizendo: Senhor, mata os sátrapas e os presidentes e os meus companheiros que estão tentando contra mim. Não, ele não orava assim, mas no final foi isso que aconteceu. Porque a justiça é de Deus. A justiça é Deus quem faz. Então eu não preciso interceder por isso, porque Deus tem o controle de tudo. Mas o que aconteceu no final é que a fé livrou Daniel daqueles que o acusavam, daqueles que eram contra ele. Então a fé também nos livra, não só do leão, como também do acusador, como do diabo, que é o acusador dos nossos irmãos. É a nossa fé a defesa que temos. Por isso que sem ela é impossível agradar a Deus. A fé é a credencial que você tem. Eu creio em Jesus. Essa é a credencial que te qualifica para ser chamado filho de Deus, propriedade de Deus. Então Deus cuida daquilo que é seu. E versículo 25 continua dizendo: então o rei Dario escreveu aos povos, nações, homens de todas as línguas que habitam sobre a terra: paz vos seja multiplicada. Nossa fé produz paz, irmãos. A falta de fé que produz tormento, medo. O medo está intimamente ligado à falta de fé. Todo mundo que diz que tem medo de alguma coisa e por causa do medo fica imóvel, na verdade isso é uma falta de fé. Medo todos nós temos. Amém? Alguém aqui não tem medo de nada, você está com doença, tem que ir no médico. Medo é bom, é terapêutico, né? Evita alguns acidentes, evita alguns problemas. Agora, o medo que me impede, que me cerca, aí, esse medo não é de Deus. Esse medo mostra uma falta de fé, uma falta de confiança que eu tenho para com Deus, de que a minha vida está nas mãos de Deus. Entende isso? Paz sejam multiplicadas. Assim começou a carta do rei a todos os povos que estavam sob o seu domínio. A fé de Daniel é produzida e foi o produto dessa paz. Versículo 26. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Veja o que o rei escreveu sobre Deus. Não parece Paulo falando? Não parece João, Pedro? Parece um crente, irmão. Mas o rei não se converteu, não se iluda, tá? Mas Deus foi exaltado por causa da fé de Daniel. O que faz com que Deus seja exaltado é o fato da gente crer nele. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a nossa fé exalta a Deus. O próprio rei Dario foi obrigado a reconhecer que não há Deus como Deus de Daniel. As pessoas muitas vezes a contragosto terão que reconhecer, não há Deus como Deus dessa pessoa aqui. Não há Deus como teu Deus, que é vivo, não está morto, não é um pedaço de madeira nem de gesso. É um Deus vivo, que está agindo, que está atuando, que está fazendo milagres e grandes coisas. O rei é forçado a engrandecer o nome de Deus. O reino de Deus jamais terá fim. E o rei diz aqui no seu decreto: o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim.
E termina no verso 27 dizendo: Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. O rei reconheceu e publicou: nosso Deus é eterno, é vivo e livra. É nesse que você crê? Amém. Prepare-se para a cova. Amém. Mas você vai sair dela, a boa notícia é essa. Amém? Pode ser que você a enfrente, mas a boa notícia é que você vai sair vivo. Vivo, porque o Senhor está ao teu lado, guardando e conduzindo a tua vida. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, o que é digno de ser louvado. O rei reconheceu. O rei teve que declarar: realmente não há outro Deus como o Deus de Daniel. Não há um Deus que livre como o Deus de Daniel. Não há um Deus que salve como o Deus de Daniel. Não há um Deus eterno, vivo e verdadeiro como o Deus de Daniel. Que a nossa vida, irmãos, faça as pessoas reconhecerem Deus. Que Ele seja reconhecido através de nós.